Olá, muito boa noite. Segunda-feira, iniciando mais uma semana. Cara de quem ganha, não é cara de quem perde. Feliz da vida com a conquista do Brasil da Copa América. Gostem uns, não gostem os outros. A verdade é que o Brasil é o campeão da Copa América. Com esses e outros assuntos, nós estamos entrando no ar, a partir de agora, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as seguintes manchetes. Mas olha, botaram o coelho a cuidar da plantação de cenoura. Eu vou explicar por quê. Rodrigo Maia diz que eventual aprovação da Previdência será uma construção do Congresso e não do governo. Vamos falar sobre a atividade industrial gaúcha. E Polícia de São Paulo fecha um karaokê que funcionava de fachada para um antro de prostituição. Tite faz uma indelicadeza incrível ao não abraçar o presidente da República. E eu vou falar do Aécio Neves. Sai ou será saído do PSDB? Que drama, hein? E o Brasil é o segundo país mais violento da América do Sul, segundo um relatório da ONU. Na sequência, como você pode mudar essa realidade e fazer o bem? Muito bem, então já que vamos começar, vou sugerir que comecemos a falar sobre futebol, tá? Eu aqui toda faceira com a conquista da Copa América. Quem mais ficou faceiro? Quem achou que não? Eu achei que foi a vitória da mediocridade. Vitória da mediocridade. Eu anunciei que torceria pelo Brasil desde o início. Eu torci pelo Brasil. Eu também. Fiquei feliz. Ana? Eu achei polêmico o jogo, acho que a Conmebol se perdeu principalmente na troca de última hora dos árbitros, justamente pelas críticas de Lionel Messi a respeito da competição estar comprada para a vitória do Brasil, mas foi um jogo justo, mas que acabou aí com uma arbitragem muito ruim, que acabou sim prejudicando o andamento da partida. Gustavo Vitorino. Eu acho que foi uma vitória de um time que jogou melhor, que tem melhores valores. E a arbitragem, na minha opinião, nenhum dos dois pênaltis aconteceu. Vamos deixar bem claro. Mas não existe a lei da compensação. O juiz não errou, digamos assim, ele não compensou. Ele errou duas vezes. Então, o juiz é ruim, mas acho que ele não influiu no resultado da partida e no final da competição. E a expulsão também, a expulsão foi injusta, aquela expulsão. É que o Gabriel Jesus, ele não tem digamos assim, o clique do defensor. O defensor, quando toma um cartão amarelo, ele sabe que dali por diante ele tem que se cuidar. Ele tem que tomar cuidado com a forma como ele entra, não pode entrar atabalhoado do jeito que ele fez. Ele entrou atabalhoado, tomou um segundo cartão amarelo de graça. O juiz poderia ter contemporizado, mas como o juiz era ruim, só confirmou. E a Roberta, nossa expert no futebol? Magda, eu prefiro não dar o que foi que aconteceu, Roberta? Não, é que assim, ó, na O que só você viu. Na sexta-feira, eu escutei um comentário magnífico da nossa Ana, falando, entre outras coisas, Tava falando de futebol, eu entendi que era futebol, e lá pelas tantas ela me fala que eu tinha entendido que era Caatinga. Não. Termina o programa, eu olho pro meu Gustavo Vitorino aqui ao lado, bem feliz, e pergunto assim: Gustavo, o que é Caatinga? Ele me olhou com um olhar sério, me explicou longamente o que significava Caatinga. E eu escutei longamente ele terminar, e eu perguntei pra ele: ok, e o que isso significa dentro do futebol? Ele me olhou e disse assim: nada. Aí eu disse assim: Ana, aí veio o Ruxo e a Ana. Aí eu disse assim: gente, o que é Caatinga? Roberta, não é Caatinga, é Catimba. Aí depois que eu descobri que era Catimba e que eles me entenderam, eu disse: quer saber? Eu vou desistir dessa história. Então, assim, nem assisti o jogo, então, assim, ó, não quer eu saber. até assisti, mas eu não torci pra ninguém e evitei comentários, entendeu? Dona Magda, eu quero... Isso dá pra fazer. Dá pra escolher um lado e torcer pra uma das cores. Ou seja, Isso dá perdeu pra o fazer. emprego na Rádio Grenal. Porque eu comecei olhando pro tal do juizinho, que não era mais vermelho. Tal do era juizinho. azul. Então ele muda de cor, né? Tem mais essa, dependendo do uniforme exatamente, das jogador. camisetas. Como é que é? Dependendo da cor das camisetas do O time. juiz não era o muda. vermelhinho que Não ela era o vermelhinho. conhecia. Agora era um azulzinho, que é pra um lado e pro outro, entendeu? Não. Roberta, vamos mudar de assunto. Dona Magda, deixa eu só dar uma palavra. Eu anunciei primeiro minha condição de torcedor antes do jogo e depois do jogo. Torci muito pelo Brasil. Acho que precisamos, acho que esse povo precisa de coisas boas também. Mas a minha análise crítica da seleção brasileira, essa sim não é boa, dona Magda. Eu digo com toda tranquilidade, saio mais preocupado da competição do que comecei
embora tenha o título. Visivelmente o Brasil está muito aquém de si mesmo, não dá para se balizar por Chile, não dá para se balizar respeitosamente pelo Peru, que foi nosso adversário na final, que são seleções que nós sabemos que numa Copa Mundial serão figurantes com participação, talvez não passem da primeira fase. Então o Brasil não sai com o time pronto, não sai com esquema definido, sai com jogadores consagrados, o lateral direito com 36 anos, o quarto zagueiro com 34 anos, que foram os exponenciais da equipe. Então saio muito preocupado realmente em termos de Copa do Mundo, porque não vejo uma evolução técnica nem tática do Brasil. Sabe quem mais ganhou nessa competição? O presidente Romildo Bolzan. O Everton dobrou de preço. Dobrou de preço. Está numa felicidade. Magnífico, né? Está numa felicidade que não se contém. Também a gente trazer informação, né? Everton, então, eleito o homem da partida, o artilheiro da competição, e o Dani Alves, apesar da sua idade avançada, foi eleito o melhor jogador da Copa América, né? Até oriçou o pessoal, porque vestiu no final do jogo o presente do Paquetá uma camisa do Flamengo, então fica, será que vai acabar a sua carreira aqui no Brasil? Mas ele ainda tem algumas propostas a serem estudadas, mas a gente acaba com um saldo positivo, mas também me associo à opinião do Ruschel, dizendo que a herança que fica para o próximo Mundial um pouco complexo. Lembrando que o Tite não confirmou, né, não bateu o martelo se realmente vai ficar, e também não quis falar a respeito, a clara manchete é do Chicão, mas de não ter supostamente cumprimentado o Bolsonaro. O que tu achaste, Chicão? Chegamos à tua manchete. Acho que é uma vergonha, a Argentina não está na final, roubada, saqueada, humilhada, que o Brasil vai ter o pedágio no ano que vem, porque no ano que vem vai ter uma Copa América em Buenos Aires e Bogotá. Final em Buenos Aires. Aí eu quero ver se os brasileiros vão jogar todo esse futebol horroroso que jogaram contra o Peru. Agora, o mais horroroso de todos não foi o jogador, foi o técnico Tite. O presidente da República, queira ou não queira, acima de qualquer ideologia, ele é o mandatário máximo do país. Ele foi carinhosamente cumprimentar o Tite, dar um abraço nele. Ele negou o abraço. Mas sabe por que eu descobri? Porque o amiguinho dele é o Lula, quando ele era técnico do Corinthians, naquela roubalheira do Lula, ajudaram a fazer o estádio da Arena Corinthians. A Arena Corinthians foi um roubo, uma propina, e o Tite fez que não viu. Então o Tite não tem dignidade para ser técnico de time algum, menos desse time brasileiro, muquirana. Não, tu não pode dizer que o cara não tem dignidade só porque ele não se abraçar. Mas ele gosta do Lula, não gosta do Bolsonaro. Não, eu acho que ele não tem que gostar de A, B ou C. Ele tem que cumprimentar. Ele foi mal educado. Foi mal educado. Eu concordo com o Chicão. Eu acho que ele tinha ali que se colocar como treinador da seleção brasileira. Exatamente. Mas ele apertou a mão, né? Ele apertou a mão, ele só negou o abraço. Eu não vi. Assim, ele bateu a mão, o Bolsonaro tentou puxar e ele desviou, assim, deu aquela... O Chicão tem razão. O Tite é petralha, ele é da turma do Lula, que é a turma do Corinthians, que fez Estado com dinheiro público, agora não tem como pagar. O Tite Agora, a pergunta amiguinho do como é o nome do presidente da CBF, esse Chicão, que não pode sair do Brasil, que agora saiu da CBF. O Marinho? Marco Polo. Del Nero. O Lula, o Tite é dessa turma. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Gostava dele, mas... O que eu ouvi hoje, mas não me... Como eu não prestei atenção nisso, eu assisti um jogo de futebol, enfim, o resto não... As pessoas criticaram muito o presidente ter descido até o gramado, ter sido convidado para participar daquilo ali e entregar prêmios, enfim. Uns dizem que fica mal para o presidente brasileiro estar no meio de gente da Comebol, no CBF, do não sei mais onde, diabo que o parta, porque todos roubaram, todos não são honestos e tal, não sei o quê. Outros já acham que ele é presidente do Brasil. Ele não tem nada que ver das pessoas. E, aliás, se não fosse presidente do Brasil, quem é que decide essa CBF, essas Comebol? Ele não pode intervir, senão a FIFA intervém. Exato. Então, assim... Mas o Macri interviu lá na AFA e ficou por isso. Charles não vai na final dos campeonatos ingleses, legal. Não, pois eu achei que também foi uma coisa. Essa coisa de ele não ter abraçado é outra coisa. Eu digo intervir na CBF, não pode porque a FIFA não permite. Mas a AFA, o Macri interviu na AFA e ficou por isso.
Ficou por isso que não adiantou nada? Não deu nada pra ninguém, a FIFA então. nem se meteu. Mas não só sei. pra gente levar dentro dessa discussão, a gente também teve, ainda bem, né, uma final super assistida da Copa do Mundo Feminina. É verdade. Um evento da FIFA. As americanas não deram chance nenhuma para as holandesas, né? Marcaram 2 gols, poderiam ter feito mais gols, mas no final decidiram segurar o jogo, justamente porque não queriam arriscar, porque as holandesas estavam sim no desespero, poderiam, quem sabe, fazer o 1-0. Então as meninas decidiram então por fechar o 2-0, foi decidido então o campeão em Lyon, foi justamente escolhido Lyon porque são as meninas que mais venceram a Champions League feminina, então foi no estádio Lyon a final, e o presidente francês estava lá, ele de fato parabenizou todas as jogadoras, né? Foi muito respeitoso. Inclusive a Rapinoe, que muitas pessoas falam, será que ela vai ou não cumprimentar o presidente da FIFA, o Infantino? Ela cumprimentou e já aproveitou para lembrar, né, que não adianta duplicar a premiação feminina, mas tem que quadruplicar para chegar ao menos perto, porque hoje as mulheres americanas, elas ganham 5 vezes menos que os homens nos Estados Unidos, e a gente também coloca que enquanto as mulheres ganham 40 milhões da premiação, sendo campeãs da Copa do Mundo feminina, os homens superam os 600 milhões de dólares. Então ainda falta muito para ter uma igualdade, lembrando que o Infantino foi vaiado pelo estádio de mais de 57 mil pessoas, e depois de ser vaiado, todo mundo gritou equal pay, que é pagamento igualitário, porque as mulheres estão um pouquinho atrás, né, na premiação. Dona Ana, respeitosamente, quem dita isso é o mercado, não é por decreto que nós vamos dizer. Porque uma competição, ela rende um determinado valor, e esse valor, na proporção, os jogadores passam a ter preço. A transmissão do Mundial é uma coisa, mas o que os clubes arrecadam individualmente é desproporcional e que arrecadam os outros clubes no futebol. Então, acho que o futebol americano, e eu até disse isso, o futebol americano feminino evoluiu, porque eles viram que eles investiram no masculino, o masculino não deu, e eles não conseguem ficar atrás, eles abandonaram o feminino e abandonaram o masculino e adotaram o feminino, porque eles têm que estar sempre na ponta. Então, eu acho que vai subir os valores, né? Acho que é uma coisa lenta e gradual. As cotas de televisão, o número de pessoas que assistiram já esse ano foi recorde mundial deles, né? Então, eu acho que é uma evolução natural. Então, eu entendo essa luta, mas não há como se assinar um decreto assim, olha, se pagava 10, agora se paga 100. Não funciona assim. O mercado vai evoluir e vão acabar nos Estados Unidos chegando a esse valor. Mas hoje, só pegando carona você e contrapondo a Ana, bem rápido, no basquete é a mesma coisa. O basquete da NBA masculina é 4 vezes o prêmio que a NBA feminina, que é o país do basquete. A mesma coisa no surf, por exemplo. É uma cultura. É uma cultura que precisa mudar com o tempo. Mas não é proporcional ao número de pessoas que assistem, pessoal. Um minuto, se tu vai contratar, se vem um patrocinador e paga 1 minuto, lógico, ele paga 1 minuto pelo jogo feminino, ele paga 20% daquele minuto que ele paga pra menina, isso. Só que eu acho que a gente tem que ressaltar que a melhor colocação foi em 93 da equipe masculina de futebol, foi o 3º lugar na Copa do Mundo, ao contrário das mulheres que já são 4 vezes campeãs. Em 8, né? Em 8 edições, elas nunca estiveram fora do pódio, na maioria das vezes elas acabam sim levando o título para casa, só que o problema é que nos Estados Unidos elas ganham 5 vezes menos. Mas, Ana, comparado ao 93, que foi o 3º lugar, né? O tênis, que a mulher tem uma tradição longa no tênis, ela não consegue ter a mesma premiação que o homem no tênis. Então. No tênis. Então é discriminação. Não, é uma questão cultural. Mas eu acho que pode no futebol, quem sabe, mudar, né? Pelos resultados que as mulheres... Vamos lá. Você falou, o retorno é maior. Ver uma mulher na Fórmula 1, tentaram, não conseguiu. Mas acho que a Rapinoe faz bastante sucesso. A centroavante americana... Jogava melhor que muito homem. A Morgan... Nem notei se ela jogava direito. A Morgan, centroavante americana. A gracinha dele, que tá na Vamos falar sobre violência, Carla Cristo. Vamos falar sobre violência. Tu não notou isso? Trocando absolutamente de assunto, saiu um relatório hoje da ONU falando sobre o número a taxa de homicídios intencionais no mundo. E tratando então da América do Sul e da América Central, o Brasil, na América do Sul, é o 2º país mais violento, segundo esse relatório da ONU. Esse relatório Qual é o primeiro? Venezuela. Venezuela teve um salto enorme nas últimas 3 décadas, de 350% no número de assassinatos intencionais na Venezuela. E o mais seguro, qual seria? O Uruguai? Sabe que eu lembrei de ti...
na contramão de tudo isso está a Colômbia. Porque era o mais... era o mais violento. Mais dos cartéis da droga. A taxa que eles tratam é a cada 100 mil habitantes. Isso. O Brasil é 30,5 assassinatos. A Colômbia, por exemplo, nessas últimas 3 décadas, passou de 80 para 30. Ela foi um decréscimo. Já a Venezuela, nas últimas 3 décadas, passou de 13 para 56,8. Era segura a Venezuela. Aí eu trouxe outros dados, como, por exemplo, o Chile, 3,5. 3,5 e a Argentina 5,1 também, muito baixo. Com relação à América Central, El Salvador, 62 homicídios a cada 100 mil habitantes. Muitas e Honduras, 41,7 homicídios. E Costa Rica deve ser o mais. A Costa Rica não peguei os números. O mais seguro é o Uruguai no final. Não, aqui está o Chile. O Uruguai não tem aqui, mas a gente pode pesquisar. Na sequência dessa notícia, eu quero saudar que o Rio Grande do Sul hoje anunciou mais 12 policiais civis, né, foram nomeados, que podem começar a trabalhar, não um número cheio, porque alguns de repente não começam e tudo mais, mas a previsão é agora dia 15 de julho, e também a prefeitura com novas viaturas e um incremento também de um valor importante para a segurança, se envolvendo na segurança pública. Armamento também, viu? Armamento, viatura. Guardas municipais vão ganhar armas, vão ajudar na segurança da cidade. Exatamente, porque a gente pensa, né? Segurança pública pertence ao Estado, e a gente sabe que não. A segurança pública pertence ao Estado, ao município, a gente tem imagens aí. Poder público, o nosso amigo Rafão, que é amigo daqui da televisão, de todos nós, foi machão no que ele fez, hein? Fechou o baile da Tuca, mandou a brigada subir lá em cima e fechou o baile da Tuca. O baile da Tuca é um acontecimento até turístico. Tradicional de Porto Alegre. E Chicão, e também na sequência das notícias não boas, mas aí vai uma oportunidade para os empresários ajudar aquelas pessoas que realmente já trabalham para que esse mundo se transforme. Eu falo agora de uma ONG bem importante que tem aqui na Vila Cruzeiro, que faz um trabalho com 120 crianças. Ela tem uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. Ela é a Vila do Campinho. Pois ela está com o prédio, ela tinha entrado no orçamento participativo, ganhou uma verba. A empresa que começou a fazer toda a transformação do prédio acabou que ficou devendo para a prefeitura e teve que interromper. Já entrou em licitação para uma outra empresa assumir, foi deserta, ninguém se interessou. E agora, até o dia 12, vem uma outra licitação, uma oportunidade, é um trabalho maravilhoso. Eles continuam atendendo, por mais que estejam deslocados numa unidade pequena e tenham uma parceria com a prefeitura de 60 crianças. Eles atendem hoje em turno inverso 120 crianças. As mães vão até lá, fazem comida, mas o que a gente percebe que é um ambiente de muito amor, de muito carinho, que trabalha com percussão, trabalha com música, trabalha com arte, trabalha com futebol, trabalha com tudo que se pode para essas crianças elas não estarem à margem daqueles... Ocupam, ensinam para elas alguma coisa. Tiram daquela situação de vulnerabilidade social, mas eles precisam de ajuda e eles precisam de interessados para reformar o prédio. Então aí vai o meu apelo para aqueles empresários, uma oportunidade de fazer o bem. É verdade, é verdade. Para as empresas de construção, de material elétrico, não sei o quê. Sabe, para as empresas não é nada. De uma construtora, não é nada fazer uma obra. E é assim, ó, é um bem que faz para umas crianças que não têm oportunidade, daqui a pouco vão estar com um espaço ainda maior. O Bira, que está há 11 anos trabalhando com isso, já é uma pessoa muito especial e ele está pedindo, todos que trabalham com ele, pedindo ajuda, porque assim, ó, é mais criança fora do crime e dentro da escola. Então é realmente uma oportunidade. Você começou falando do índice de violência, o Brasil no segundo colocado nas Américas, e o Estatuto do Desarmamento, hein? Não resolveu? Não. Engraçado, né? Ficou, o armamento passou pro lado de lá, né? Pois é. Trocou de... Só tem um lado armado. Só tem um lado armado. Fala, Ana. A gente falava também e repercutiu de maneira muito positiva em todo o Brasil a união
de Internacional e Grêmio para fazer o bem, né? A gente falou que na sexta-feira o Gigantinho ia receber moradores de rua, 600 moradores de rua foram recebidos, as torcidas organizadas organizaram também um almoço uma janta, e também um café da manhã para essas pessoas. E ao total dessa baita iniciativa foram arrecadados 2.000 cobertores, 50.000 peças de roupas e também 7 toneladas de alimento. Então, parabéns a todos que foram lá, que doaram, que participaram e principalmente aos clubes gaúchos, mas também às suas torcidas. E lembrando que a Rádio Grenal também fará a nossa campanha do agasalho, lembrando que você pode entregar aqui na Rede Pampa de Comunicação ou nos estádios, conforme você acessa www.radiogrenal.com.br para saber mais e não deixe de participar porque a gente segue nessa corrente do bem. Ainda na linha das boas notícias, eu quero dizer a vocês que a Center Ótica renovou a promoção Varilux e Rudenstock em dobro. Você paga um par de lentes e ganha um segundo da mesma receita gratuitamente. O atendimento é feito 100% por profissionais técnicos em ótica, o que dá mais segurança na fabricação e adaptação de suas lentes multifocais. Um terceiro óculos com grau só para perto? Este é cortesia, aquele que é mais prático para você fazer leituras em ambientes privados. E nesse friozinho, uma linda echarpe para aquecer o seu coração e o seu pescocinho também. Este é mais um mimo da Center Ótica. Center Ótica que agora aqui está minha pashmina. Eu digo uma echarpe, pashmina, né? Mas né? É os dois. É os dois, viu? A nossa expert. Ela é mais técnica, é uma situação. Só quem é um fio especial. Tá bom, mas a gente chama então é uma manta pashmina, bacana para lhe aquecer, é um mimo, né? Então eu quero dizer a vocês que agora também a Center Ótica tem uma parceria com o Uber Business. Você vai até a loja e parte do custo da sua viagem é por conta da Center Ótica, entendeu? Vocês vão ganhar um crédito para abater do retorno da sua corrida de volta. Avenida Soledade, número 565, no andar térreo, dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Avenida Carlos Gomes, aqui em Porto Alegre. Center Ótica, telefone 33-35-1659, Mário Barcelos. O inimigo mais perigoso que você pode encontrar sempre será você mesmo. Então a gente tem que tomar muito, isso é Nietzsche, né? É verdade. É Nietzsche. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tomar muito cuidado com isso. Aliás, vamos falar de um amigo rico, o estado do Paraná. O governo do Ratinho Júnior conseguiu, de fundos particulares, privados, 12 bilhões e meio de reais no agronegócio do estado do Paraná. Eu lembro a vocês que o estado do Paraná tem 80 mil quilômetros menos de território que o estado do Rio Grande do Sul. Olha como nós somos ricos em território e em terras também. Então o Ratinho Júnior, com esse dinheiro, deu um pequeno aumento no Vale Alimentação, deu um pequeno aumento de salário para os funcionários do estado do Paraná. Lembrando sempre que o estado do Paraná está com seus salários absolutamente em dia, pelo menos agora, né? Então o Ratinho Júnior está todo feliz e tal, um menino, um jovem, né? Um jovem, filho do comunicador Ratinho, que é dono da maior rede de rádio e televisão do estado do Paraná, já entrou em outros estados, está entrando aqui no Rio Grande do Sul também, comprando algumas rádios aí no interior do estado, o Ratinho pai, né? Esse é o Ratinho Júnior. Então você vê que quando existe uma administração, claro que não vem só da administração dele, vem de outras administrações, mas com esse aporte de dinheiro ele vai conseguir suprir, pelo menos agora, as necessidades dos funcionários públicos daquele estado, que cresce a olhos vistos. Eu me lembro, dona Magda, há muitos anos atrás, uns 30, 40 anos atrás, que quando a gente chegava em Curitiba, era uma cidade pequena, era uma cidade... Como é que era? Como é que era a cidade, seu Mário? Porque eu chegava lá e não via isso. Como é que era? E hoje tem 500 mil habitantes a mais do que Porto Alegre. 500 mil habitantes a mais, teatros, uma vida noturna fantástica, maravilhosos restaurantes, turismo e tal. Claro que o Paraná tem uma diferença muito grande, ele fica do lado do estado de São Paulo, isso deve ajudar um pouquinho. Deve dar uma boa mão, né? Um up, né? Dá uma boa Mário, lembrando uma passagem, foi o precursor da Rua 24 Horas, e lá deu muito certo na oportunidade. E nós tentamos, até na nossa Rua 24 Horas, aqui não deu certo, foi uma tristeza, nossa Rua 24 Horas ali. Eu passei na época em que eu passava de manhã cedo, agora não passo mais lá, eu vi excremento na rua. Excremento na Rua 24
24 horas, alguém ali fez as suas necessidades, aquelas coisas todas. Então essa é a nossa rua 24 horas, não passa ninguém. Nem um cachorro passa lá de noite. Tá tudo fechado. Barbaridade. Magda, quero agradecer a ti e ao senhor Marne, que foi quem ganhou a ótima dica do livro da Maria Tereza Goulart. Sábado fui ao shopping 70 páginas. E já comprei. Já sabia, mas não lembrei de comprar antes, graças a ti. Na noite de sábado já li mais de 200 páginas. É mesmo envolvente. Eu a conheci em Punta del Este, quando ainda jovem, ela veraneava com meus pais. Ela já casada, bem novinha, era belíssima. E papai tinha adoração pelo Jango. Delicadamente a abordou, conversamos bastante, muito simples ele como ela. Tempos depois, já no exílio, os visitamos ali na praia de Pocitos, em Montevidéu. Estou adorando na ler. Rambla. Mais uma vez, obrigada pela ótima sugestão. Abraços, Lídice Fonseca, obrigado, a nossa telespectadora que ficou... Eu gostaria, inclusive, de debater contigo o livro, mas a oportunidade vai ser difícil. Falando em livros, eu quero mostrar para vocês, eu trouxe esse exemplar que eu comprei hoje, que eu paguei R$20, de um dos grandes romances da literatura brasileira, do Aloysio de Azevedo, desculpe, o moreno, né? O mestiço, né? O mestiço, o moreno, mestiço, que é uma das figuras, o mulato, que é uma das figuras mais fantásticas criadas pelo Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo escreveu um outro livro chamado O Cortiço, que também é fantástico. Ele abandonou a carreira literária, sabe por quê? Por quê? Ele era diplomata. Virou diplomata e resolveu viajar pelo mundo e parou de escrever. Esse é um dos melhores livros, eu li muitos livros fantásticos, mas esse realmente trata da cultura brasileira e da discriminação. Esse livro foi escrito em 1889, portanto, no século retrasado. E retrata bem a sociedade do Maranhão, porque ele era maranhense, o Aloysio de Azevedo, então retrata como eram tratados os mulatos, os mestiços, os negros naquela época. Porque aqui, onde tem as principais obras dele, tem assim, A Mortalha de Alzira, Caboclo, Casa de Pensão, Mistério da Tijuca, ou Girândola de Amores, O Cortiço. Que legal, né? Muito legal. Muitas pessoas nem conhecem o Aloysio de Azevedo. Então vale a pena. Qualquer banca, você vai encontrar esse livro por apenas R$20. Muito bem. Não lê quem não Seu quer. Mário, eu na minha infância, existia, e a minha infância já escolar, né? Existia um exercício que se fazia. Eu ia dizer. Existia um exercício que se fazia na oportunidade. É que eu não consigo me lembrar do nome do exercício, mas os meus contemporâneos, se lembrarem, podem me socorrer aqui. A gente lia o livro e fazia um resumo dele para a professora. Uma ficha? A ficha? Isso, era ficha. Ficha de... Então, nós tínhamos que fazer um resumo e esse foi um dos livros que me marcou isso, da minha eu eternidade. lembro de Aloysio porque o meu pai tinha mania de me acordar sempre meia hora antes do colégio. Ligava o abajurzinho e eu tinha que ler meia hora antes de levantar para ir pro colégio. Que amor, e Aloysio de Azevedo era um dos livros que eu lia muito. Então, nossa, quando tu falaste dele, eu pensei, tu estudava de manhã, Roberta? Estudava de manhã. E com esse frio, imagina. Sim, ele me acordava. Minha filha acorda meia hora antes com esse frio para ler. Meu Deus. Eu vou fazer um convite para a direção do Grêmio, principalmente para o Marco Bobs, que é meu amigo, a convencer o Bolzan a mandar um cachê para uma moça chamada Nagila. Que se não fosse Nagila, Everton Cebolinha não seria o cara. É verdade. Porque o Neymar é o titular daquele lado esquerdo da televisão. Ninguém ia tirar. A mulher fez todo aquele rolo, o Neymar se pisou, entre aspas, e saiu fora. E o Everton hoje vale 50 milhões de euros. 50 milhões? A dona Nagila teria que receber uns 10, 20 milhões de reais. Falando em cobra, e as raposas e as galinhas, Gustavo Vitorino. Um aço. A história da raposa e das galinhas é muito engraçado, né? Porque como é que você põe a raposa a cuidar das galinhas? Não dá para cuidar do galinha. Ou então o coelho cuidar da plantação de cenoura. Não dá. Sabem quem é o secretário de Previdência Social? Quem? Brasileiro? O ex-deputado do PSDB, Rogério Marinho. Opa! Lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Sim. Sabe quem é o Rogério Marinho? Lembra do ano passado que eu denunciei um deputado aqui que não bastasse a ANS infernizar os velhinhos, ainda um deputado tinha apresentado uma proposta dando autorização para os planos de saúde reajustarem
além do reajuste da ANS, reajustarem por faixa etária depois dos 60 anos. Mas nós não falamos isso aqui há 15, 20 dias atrás. Eu estava reclamando. Esse é o rapazinho que está cuidando da Previdência brasileira. Mas o presidente Bolsonaro, quando os senhores forem indicar as pessoas para esses cargos, dá uma olhadinha para ver quem é e o passado do sujeito. Porque quem apresentou um projeto desse tem que levar um carimbo no lombo e nunca mais passar perto de Previdência Social. Porque já se viu que é um defensor dos planos de saúde. É um advogado dos planos de saúde. Porque para propor um projeto como aquele, negócio absurdo, quer dizer, além dos reajustes imorais da ANS, que chega a ser 2 até 3 vezes o índice de inflação todo ano, ele ainda queria conceder para os planos de saúde o direito de reajustar por faixa etária depois dos 60 anos, porque hoje isso é proibido. Pois esse cidadão foi escolhido para ser o secretário de Previdência Social do governo federal. Presidente Bolsonaro, dá uma olhadinha. É verdade. Sujeito com esse passado não pode estar nesse cargo, senão perde a credibilidade. E vamos deixar bem claro, antes que me xinguem, vamos deixar bem claro, ninguém aqui tem político de estimação, tá? Eu tenho autoridade moral para criticar o senhor Bolsonaro e estou fazendo uma crítica direta ao presidente pela escolha. Eu já quero dar uma notícia importante para outras pessoas, para aquelas que têm perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos, com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição, consequentemente a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve ligar para o número 3061-7373. Se não for aqui de Porto Alegre, da região, tem que usar o prefixo 51, 3061-7373, e agenda uma avaliação de um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com esta tecnologia de indução magnética é limitado. Portanto, pé ligeiro. Carla. Vamos a... Foi difícil. Foi. Vamos então às mensagens do WhatsApp. Boa noite, programa. Me chama Newton Luiz e assisto o excepcional programa diariamente. Queria agradecer pelo alto nível dos debates que sempre tratam dos assuntos mais expressivos e corriqueiros da nossa sociedade. Queria pedir um abraço especial do Chicão Tofani, pois sou um grande fã dele. Inclusive comprou teu livro. Quem é? Newton Luiz. Milton, tu fez uma coisa racional, o cara que não comprou no livro, ele não sabe nada, ele é um alienado de Porto Alegre. Não sai na noite, é um babaca. Então, mando um abraço pra ti que me colaborou comigo. O Martim diz assim, meu Deus, como estão lindos hoje. Aliás, estamos recebendo muitos elogios. Flagradamente belos. Embora discorde da linha do programa, assisto, pois tem raro enfoque regional. Falta uma voz que equilibre o debate, mas virá, segundo o nosso telespectador. E a Neuza de Sapucaia do Sul, também notando o look da bancada. Liguei agora a TV e vi o Gustavo Vitorino de Boina. Um charme, está estiloso. Será que a Magda está dando um toque para ele? Parece um francês. Não, a gente inclusive brigou. Já brigaram hoje. Eu gosto que dessa roupa que ele tá, que é uma gola aqui, uma touca aqui, e uma, sabe? Não quero mandar um abraço, então, ao pai da Carla Krieger, o senhor... João Carlos. O senhor João Carlos, que me presenteou com essa boina francesa, legítima, made in France, feltro francês. Quero agradecer a ele mais uma vez esse presente e vou dizer uma coisa para o senhor. Há muito tempo eu não ganhava um presente tão útil que eu use tanto. Muito obrigado, seu João. Muito obrigado. E eu fui convidado para comer uma garoupa. Ai, eu levei um susto, Mário Barcelos, quando tu disse garopa. Eu digo, Mário enlouqueceu. Garopa. O meu amigo Bruno É uma garopa. Meu amigo Bruno Mamo, lá de Magistério, me convidou para comer uma Mas vai ter que estar frio lá em Magistério, Mário Barcelos. Eu vou mandar um beijo. Vou furar os beijos, porque olha, esse beijo aqui já tá prometido há um mês.
Mas agora eu lembrei, a Nedi, a tia Ney, que a sobrinha dela me encontra, seguidamente diz assim, o nome da sobrinha é Janete, para ela ter certeza que é a Nedi que eu estou falando. Então lá vai o meu beijo especial. Então, se o bicho saiu mais cedo hoje, eu não vou dar beijo, porque são 2 marmanjões, né? Então, vai dar 2 abraços. Não, o seu Mari, peraí, seu Mari. Deixa eu dar, peraí, seu Mari. Bolsonaro beijou o pessoal ontem. Bem, cada um responde pelos seus atos. Eu quero mandar um abraço pro seu Deni Mussel e pro Eduardo Fernandes, 2 amigos do futebol, 2 parceiros, queridos irmãos. Tamo juntos. Falando ainda sobre futebol, vai mandar beijo também, né? Rapidamente, pra Raquel e pro Gilberto, porque hoje eu encontrei eles numa loja e eles falaram, me pararam, os dois, pelo amor de Deus, manda um abraço pra bancada, são pessoas diferentes, me pararam em oportunidades diferentes, mas quase não consegui comprar, porque eles, né, no meio da loja começaram a gritar e, por favor, manda um abraço. Então, está dado, um beijo e abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Pois não. Foi publicado no Diário Oficial hoje a saída do Sérgio Moro. Ele vai sair 4 dias. Ai, as pessoas estão enlouquecidas, ele vai tirar férias. Vai tirar gente, férias, vai tirar férias, as pessoas dizem, vai embora, não vamos poder. Então tá um zum muito É uma licença horroroso. não remunerada, porque ele não tem direito a férias ainda, então ele sai 5 dias, diz que já era tratado desde o início, que ele sairia, que não tem nada a ver com as mensagens do Intercept. Então, já que vocês estão na vibe dos beijos, eu quero mandar um beijo também para o Fábio aí de Santa Maria, que é apaixonado pela Magda Beatriz, que sou eu, mas hoje ela está demais. Dá uma olhada na Pampa, um forte abraço ao Rogério, ao Fábio, beijos pros nossos fãs lá, pro meu fã de Santa Maria, que há anos dizem que eu vou conhecê-lo pessoalmente e não consigo. E Gustavo Vitorino, nós dois temos que mandar beijos, abraços e agradecimentos muito especiais ao Tony e à Karina, que nos receberam no sábado à noite para um churrasco espetacular. Parabéns, obrigado. Olha, há muito tempo eu não era tão bem tratado. E a gente, quando é recebido com carinho, com gentileza, a gente fica extremamente agradecido. Do fundo do coração, pela gentileza, pelas palavras, pelo carinho. Certas coisas são impossíveis de agradecer apenas com palavras. Então, meu agradecimento do fundo do coração. Aí ele gostou muito que ele tomou toda a geladeirinha de cerveja. Não foi, Vitorino? E eu tomei todo o baú de vinho. Tava ali. Tava ali te chamando. Os anfitriões disseram, olha, pode servir. Elas com frio na geladeirinha ali, com frio. Ali, coitadinha das meninas, tava ali. Quentinha. As Heineken me olhando e eu olhando pra elas, elas olhando pra mim. Foi muito agradável, muito agradável. Obrigada. Uma notícia que passou desapercebida da imprensa esportiva brasileira, que eu analiso há muitos anos, tirando o parâmetro do futebol europeu com o futebol brasileiro, a renda do Maracanã. A renda do Maracanã está entre as 10 maiores rendas entre seleções, excluindo Copa do Mundo no planeta. 10 milhões de euros da renda. Chegou a mais de 37 milhões de reais. E para quem vai? Querido, isso aí vai tudo por organizador. Do ingresso. Um absurdo. Alto. Desculpe, Chicão, eu te repudio porque eu estou com esse assunto entalado. Porque a gente estava cobrando aqui que esses jogadores tivessem amor à seleção, que cantassem o hino chorando com uma lágrima. E eu me disponho muito disso, que eu digo que futebol é muito comércio. E futebol realmente não é mais para o povo. R$660 o valor, o ticket médio do jogo no Maracanã. E aí dizer que o futebol é do povo? Não é. Ingresso Não é do povo. Que não é, porque até aquele lugar onde as pessoas que podiam pagar bem barato, os estádios também terminaram. Não é só essa Copa. A Coreia, que era um lugar onde, assim, aquelas pessoas que completamente sem condição de pagar qualquer... Por isso que eu estou os hermanos, a Argentina tem futebol para o povo. Mas é bem baratinho. É mais baratinho. Mais ou menos. Vamos ver o ano que vem, nós vamos ver o preço daqueles ingressos lá. Vamos à manchete da doutora Roberta. Está muito quietinha, já falou que tinha que falar de futebol, não fala mais. Coreia. Fala muito bem. A Coreia, depois eu te explico o que é Coreia. Vai ser difícil. Mas não é um país, viu? Não, mas no caso... Coreia é um lugar que tinha assim, onde não tinha onde sentar. Fica em pé assistindo contra o alambrado. Contra, assim, tem que olhar assim. Sem banheiro. E pagaram, não. Sem nada. Mas bem baratinho. Não tinha que pagar, né? Tá, entendeu agora? É baratinho. Quando a gente diz assim, vamos para a Coreia, não é para a Coreia do Norte nem do Sul. Aí não aceita. Não aceita porque é fria. Não aceita. Mas vamos falar do Rio Grande do Sul, Magda, pelo seguinte, a atividade industrial gaúcha, ainda que leve,
tem crescido, tem constantemente crescido. Isso é extremamente positivo para nós que precisamos tanto de emprego. O índice de desempenho industrial no Rio Grande do Sul, em maio, cresceu pelo segundo mês consecutivo 1,5%, mas cresceu. Abril tinha crescido 2,3%, segundo a Fiergs. Os 3 setores que estão crescendo em números até bem interessantes é o setor de veículos automotores, tabaco e madeira. Veículos automotores chama a atenção que cresceu 19%, tabaco 17%, madeira 16%. Em compensação, tem um impacto negativo e não tem apresentado crescimento os setores de alimentos, têxteis, vestuário e acessórios. E a gente percebe realmente no Rio Grande do Sul que isso tem acontecido. É interessante também observar que o estudo que a Fiergs apresentou chama atenção a questão do comportamento dos desempregados. Eles identificaram que esse alto índice do desemprego, que é uma herança da crise, que foi uma das maiores recessões que a gente enfrentou nos últimos anos, nesses últimos 4 anos, a parcela de desocupados de longa duração vem crescendo e o ritmo é preocupante, passando de 17% no primeiro trimestre de 2015 para 24% no mesmo período em 2019. Então, assim, em 2015, nos primeiros 3 meses, existia apenas 17% de pessoas que estavam há 4 anos sem emprego. Agora, são 24%. O estudo também apontou que o maior tempo fora da ocupação tende a dificultar a recolocação e a reduzir o rendimento dessas pessoas quando elas conseguem um emprego. Então, a cada 100 pessoas que no início do trimestre estão desempregados, há menos de um ano, cerca de 36 chegam ao final do trimestre empregados. Caso essas mesmas 100 pessoas estivessem desempregadas há mais de 2 anos, apenas 20 conseguiriam um emprego até o término do trimestre. Portanto, é muito importante a economia andar, as reformas acontecerem, para oportunizar que as pessoas consigam logo o emprego, se ocupem, porque daí a roda da economia dinamiza. Sabe que teve um anúncio, né, de mais 3 lojas do McDonald's aqui no Rio Grande do Sul, 2 em Porto Alegre e uma parece que Lajeado para os próximos, agora para o próximo ano. O que vai dar um incremento bem grande no número de empregos também. Porque o McDonald's, eles trabalham com aquelas... Eu vi o negócio das 3 lojas, eu não sabia de quem era. É franquia. Eles trabalham com pessoas que ainda não têm muita experiência. Aquele primeiro emprego, né? É a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. E o que é legal, foi um desafio, né? É que eles trabalham 24 horas e, por isso, trocam equipes de trabalho. Eles não geram um emprego, eles geram 3 empregos para cada função, né? São muito legal. Agora, tem uma questão nossa no Brasil, que é o desemprego em razão dessa nossa crise econômica, que começou também com muita crise na questão da segurança, a corrupção, quando ela se tornou sistêmica, corrompeu e aí as empresas não investem. Enfim, o problema da nossa economia está muito gerada nessa falta de confiança. No aspecto internacional, há uma mudança também no cenário do comportamento do emprego. Tanto que o Deutsche Bank, que é um dos grandes bancos responsável, inclusive, pela história bancária no mundo, já hoje revelou que vai demitir 18 mil empregados no mundo inteiro. E eles buscam essa redução não porque eles estejam com redução de atividades, é porque justamente a inclusão da inteligência artificial e a forma como as pessoas hoje estão se relacionando com os seus bancos, ou seja, não estão mais indo tão presencialmente aos bancos, hoje em dia por internet, pelo telefone a gente resolve muita coisa, está fazendo com que haja uma falta de necessidade de empregos físicos. Então, se percebe que há ali um movimento. E, estudando esse assunto, eu lembrei muito aqui da bancada, que semana passada, Chicão, a gente falou sobre a questão do ouro, lembra? Pois o Deutsche Bank, eles acabaram de impedir que a Venezuela tivesse um depósito no banco de 20 toneladas de ouro.
no mês passado, porque a Venezuela não pagou um empréstimo de algo em torno de 750 milhões de dólares em 2016. Eu lembrei bastante de ti, porque a gente falou sobre a questão de que o ouro... em custódia. E o que o ouro em custódia, além de não ser um bom investimento, mas veja, a Venezuela está mal das pernas e investe em ouro. Né? Então, o ouro é, sim, rentável nessas circunstâncias. Sabe, Roberta, mas o Deutsche Bank não aceitou. Acrescentou que o ouro era o mais seguro, que mantinha o valor. Exato. Tu não ganhava dinheiro, mas não perdia, porque o resto tu perde. Exatamente. Sabes que sobre a economia nós vivemos uma incógnita, né? E eu cresci na luta contra a inflação. Lembrei aqui, quando foi feita o RV, te lembra? Nós lembramos aqui do Fernando Henrique quando assumiu, foi criada a RV, depois Unidade de referência de valor. Exatamente. E se tinha ali já uma hiperinflação de 80%, 90%, e sempre se brigou que o inimigo da economia era a inflação. Pois hoje nós conjuminamos um índice que seria extraordinário com um índice que é uma tristeza, que é a tristeza da 19ª queda do nosso PIB. Né, da previsão de PIB, nós cada vez reduzimos pela 19ª vez consecutiva a redução do PIB. E, ao mesmo tempo, estamos com a inflação mais baixa, inimaginável que se conseguiria ter uma inflação tão baixa. Então, a economia do Brasil, que nós não conseguimos achar, é um balizador, um temporizador para conjuminar esses dois índices, porque com uma inflação baixa, conjuminar com um crescimento, dá a ideia de que qualquer soltura que tu faz no mercado econômico vai gerar inflação, que é o grande temor de todos. Então, esses dois dados não combinam. Um PIB abaixo de 1%, nós estamos com 0,82%, e ao mesmo tempo com uma inflação de 5,5%, que é o sonho de país europeu, né? Que nós almejamos quando tínhamos 80%, 90% ao mês. Então, eu, que não sou especialista na área, realmente tenho dificuldade de compreender esse mercado. É que, Ruschel, a questão da inflação, a nossa baixa inflação, infelizmente, ela vem pela falta do consumo das famílias. Temos 13 milhões de desempregados, as pessoas só vão consumir o mínimo necessário. Ou mesmo que quisesse, não consegue consumir, não consegue fazer investimento. Então, essa inflação, que seria quase daqui a um tempo uma deflação, ela não é nada comemorada, porque ela é justamente fruto de uma economia estagnada. Deixa eu ler um WhatsApp, não, mentira minha, um e-mail. Não leio WhatsApp, eu leio e-mail. E-mail do nosso telespectador, Paulo Fernando Lisboa Dias, que ele fala sobre honorários dos advogados. Boa noite, bancada, espero que leia este e-mail. E estou lendo. Parece que finalmente minha obsessão pelos honorários dos advogados de criminosos não poderá ser ilícito. Aviso o doutor Vitorino que seu pensamento corporativo está com os dias contados. Pô, ele fala em bandido e corporativo, tu, Gustavo, mas enfim. Tem projeto no Congresso em tramitação. Chega de enriquecer advogados com dinheiro do crime. Grato, Paulo Fernando Lisboa. Seu Paulo Fernando, deixa eu explicar uma coisa para o senhor, seu Paulo Fernando. O senhor acha certo quando uma pessoa entrar no consultório de um médico para fazer uma cirurgia, o médico perguntar de onde ele tirou o dinheiro? O senhor acha certo quando alguém entra no escritório de um arquiteto e pede para ele decorar a sua casa, o arquiteto perguntar de onde ele tirou o dinheiro? Mas aí não é criminoso. E se um professor... Sim, mas a pessoa só é criminosa porque é condenada. Fazendo contraponto. Sim, é que a pessoa só é criminosa depois de condenada. Se alguém me procura para que eu faça a defesa dessa pessoa, ele só será criminoso depois que ele for condenado. Mas se nesse processo ele chegar para ti e te contar que ele fez o crime? Eu vou continuar defendendo, que eu vou lutar por uma pena menor. Porque esse é o trabalho do advogado. Essa matéria veiculou uma vez aqui na bancada e eu não tive a oportunidade de falar, eu quero falar. Eu quero que se entenda que o Estado Democrático de Direito, ele exige a defesa de um advogado. Tanto é que se não tiver advogado para defender, se ele não tiver o dinheiro para pagar alguém, o Estado, que é o mais interessado na condenação, Estado com E maiúsculo, bem maiúsculo, o Estado que é o maior interessado na condenação daquele réu, oferece um advogado de graça para que ele seja defendido. Por quê? Porque nós precisamos garantir a justiça. Quando um advogado defende, ele não defende para necessariamente absolver, ele defende para que a pena seja justa.
Essa é a diferença. Quando se compreender isso, consegue se entender por que existe juiz, advogado e promotor. Mas saber a origem do dinheiro. Mas aí entra a ética. Mas aí o Origem do advogado ele pode optar por defender ou não defender, até porque essa pessoa pode procurar a defensoria pública Mas, e cara, será atendida de o qualquer cara que forma. matou os 2 brigadianos, todo mundo sabe que matou. O advogado vai defender, aí é uma questão de ética. Não, defender não. Ele vai exigir que a pena seja adequada ao tamanho do crime. Não tem como defendê-lo. Porque, assim, ó, a Carla fez uma observação interessante. Mas se ele for condenado pela justiça. Então quer dizer que uma pessoa que se for condenada pela justiça para fazer uma cirurgia, ela vai ter que provar de onde saiu o dinheiro? Não, não falei em condenado. Eu não falei em diferente. condenado. Primeiro, a primeira pergunta que eu fiz foi se ele abrir para ti que ele é Que ele realmente é culpado. Sim, aí Essa foi a primeira cabe a pergunta. mim Decidir decidir se ela vai se eu ou não quero vai. ou não defendê-lo. Exatamente. Certo? É isso que ela perguntou, então, agora, se continuaria. agora, aqueles que decidem Que defender... é diferente do médico plantonista, porque se o médico plantonista recebe alguém que está baleado vindo de um assalto no qual ele era o criminoso, o médico plantonista não pode se negar de atender. Sim, É diferente do advogado. Sim, mas aí é diferente. O advogado pode se negar, eu entendo, mas e se um cidadão que se meteu num assalto e tomou 2 tiros na altura do peito, foi condenado, saiu da cadeia e procurar um cirurgião plástico para remover as cicatrizes, o cirurgião tem que pedir para ele a origem do dinheiro? É que sabe o que é, Gustavo? Eu acho Com coisa todo respeito, eu diferente. entendo o teu ponto de vista, mas ao Ele é um mesmo criminoso, tempo, sabe o que condenado. Tá, mas é acontece? diferente, A gente está vivendo um ambiente onde tem muita gente que corrompe, e corrompe muito, e rouba muito, e tem dinheiro para pagar bons advogados. E aí, esses caras sempre conseguem um recurso. Olha, é muito raro ver na cadeia. Sim, mas o problema não é do advogado, claro o problema que é não da do lei que advogado. permite, o advogado está trabalhando. Mas talvez é esse o sentido que o telespectador tá indignado com toda a razão, porque a gente sente O assim, ó, sujeito é um assassino, tomou 3 tiros da polícia, ele vai para a mesa de cirurgia, o médico tem que matar ele? Não, o médico vai fazer tudo para salvar Não, mas ele. é que Mas dói. é essa a diferença que a obrigação Carla acabou de fazer. né? Mas Sim, isso sim, tá no sim, juramento sim. da profissão, Da né? profissão. Exatamente. Tem que que atender. aquele, Juramento é independente. Mas é que, Então, acho que... no meu entender, não dá sei se no para juramento comparar um não caso dá com pra o outro. São comparar. coisas completamente diferentes. Um cara não tem, é a Não vida tem, do outro. não tem É a opção. vida O do pai outro. que outro matou tem. o filho, aquele caso aí, como é que vai defender aquele cara? Como é que Sim, vai... mas Não, mas o que eu... vou Tu repetir o que não o vai, Ruschel falou. pessoal, tu não vai defender A a lei absolvição obriga. da pessoa, tu vai defender que ela receba. Vou insistir Uma na pena pena atenuada. Mas ele tem que receber Uma pena atenuada. atenuada. É a prestação jurisdicional que cada um cumpre uma função. Agora, se tu não quer ser advogado, não vai ser advogado, vai ser outra coisa, vai Aí, ser Ruschel, músico, vai não, ser e ao jogador de mesmo tempo, futebol. Pode até não querer pegar o caso. Pode não pegar Quem o tem caso. medo de sangue não vai ser médico. Não. Aí a gente vê o quanto essa questão da condenação de segunda instância é justa, de certa forma. Por quê? Porque daí, por exemplo, no caso do Lula, ele roubou ou não roubou, ele tem dinheiro para ter excelentes advogados. Entendeste? Então, assim, ó, bom, se ele depois comprovar que tá tudo errado, que as decisões de segunda instância estão todas erradas, bom, aí ele teve bons advogados. O que é injusto? É injusto as pessoas, às vezes, precisarem de um bom advogado, não os ter por falta de dinheiro, e aquela pessoa que rouba tem dinheiro para contratar. não, é isso que nós estamos falando, Roberto. É isso que nós estamos O que falando. acontece é o seguinte, Não, não. o sujeito que bate com um Celta e que bate com um carro de BMW. luxo, aí você vai dizer, é injusto porque esse aqui estava num carrinho frágil, o outro estava num carrinho... Aí é a escala Gente, social, que faz parte. Tem algumas profissões, escala entendo eu, social. tem algumas profissões que são de defender, de acusar. Que é o caso do advogado. Então não dá para entrar nesse mérito. Ah, mas ele é o bandido, ele matou. Bom, mas eu sou prestador de serviço. O advogado é um prestador de serviço, gente. Não, e a gente vê que O os cara casos seja o americanos- assassino ou não seja. É diferente, por é exemplo. difícil. Não, aí o advogado tem a possibilidade de dizer, não, vou me querer ou não. recusar. Agora, já o defensor público não tem. pode. O defensor Exatamente. público está lá constituído como defensor público para defender aquela obrigado. pessoa. Exatamente. obrigado. Ele tá fazendo a prestação jurisdicional que lhe cabe. E quer até fazer justiça com a Defensoria Pública. também é muito competente. Que é muito competente. E às vezes, por trabalharem com muitos processos, eles têm mais até experiência que a gente, cara. Como o direito é Sim, muito tem mais amplo, vivência. tem matérias que tu trabalhou com ela 3, 4 vezes ao longo de uma década. E eles estão ali, avidamente, trabalhando com mais matérias. Eu sou a Então, favor às vezes, estão do muito modelo atualizados. chinês, tribunal militar. Aí não teve erro. Sempre. Olha aqui o Jefferson. Mas o teu tribunal militar soltou toda aquela turma do Rio de Janeiro. Estão tudo em liberdade provisória.
O teu tribunal militar. Eu não gosto de fazer crítica a tribunal, não gosto de fazer crítica a tribunal, mas o pessoal ganha liberdade aí também. Não é assim. Vamos lá. Justiça militar. Boa noite, Carla. Sobre a questão dos advogados, infelizmente o dito Estado Democrático de Direito impõe a necessidade de todos terem um advogado. Eu particularmente sou a favor de termos a opção da autodefesa, diz o Jefferson Torres. Na sequência, um beijo especial para o João e para a Margarete, aqui do nosso WhatsApp, e também para o Ismael Córdova. Dona Magda, eu só quero a última parte. Não, deixa eu falar. O que tu ia dizer? Eu posso recusar um processo criminal, assim como recuso processos cíveis. Tem pessoas que eu não quero. Exato. Isso é um direito. O exercício da profissão, ele é legítimo. O que eu não posso é condenar alguém que vá defender alguém que ele está fazendo, na verdade, a prestação jurisdicional para termos um Estado de Direito. Esse é o meu direito. Não é de defender culpado, é o advogado poder exercer o seu direito. Não foi com essa intenção que ele fez a pergunta. Não, mas essa foi a minha. Eu estou repisando a minha manifestação. Sim, mas aí a tua manifestação é diferente do jeito que ele quis conduzir. O Gustavo respondeu direito. Se eu quiser, eu vou continuar. É o teu trabalho. Estudou a vida inteira para fazer isso. Defender ou não defender, enfim. Tu ia dizer uma coisa que eu não tinha trabalhado. Eu ia falar sobre a autodefesa. Muita gente já falou sobre isso, mas, gente, uma pessoa sem formação jurídica seria massacrada em qualquer tribunal ou em frente a qualquer juiz. Por favor, esqueça. Eu vou lá, eu vou falar para o juiz. Esqueçam, gente. Não existe isso. Pessoa sem formação jurídica vai ser massacrada. É como colocar um mecânico. No pé. Colocar um mecânico de motocicleta para desmontar. É como fazer se entregar e dizer, pode me prender. Rudolf Hess defendeu sozinho, não foi? Foi condenado à prisão perpétua, morreu em Spandau. Foi muito bom, a defesa dele foi espetáculo. Prisão perpétua. Olha aqui, ó. Também, né? Pra quem gosta, tem até uma série, o Ted Bundy, né? Era um dos principais psicopatas, né? Um serial killer americano. Ele fez a defesa, ele era formado em direito, mas até pela questão emocional, ele se perdeu na própria justificativa, né? Tentando se defender e justamente, às vezes até o emocional da pessoa que está praticando a sua autodefesa, tu coloca alguns aspectos particulares e pessoais que o juiz falou, olha, não posso considerar porque tu está colocando um aspecto de personalidade, isso não interfere em nada na questão do julgamento. Ana, a emocionalidade, ele é um item tão inibidor que nenhuma atividade lhe é permitido fazer. Um médico não pode operar um filho, um advogado não pode advogar para si mesmo. Não pode operar a mulher. Porque um psicólogo, por que ele se trata com outro psicólogo? Porque ele precisa. Ele teoricamente saberia o que ele vai ouvir. Ele tem que se tratar. Então ele precisa se tratar porque o autotratamento, o autocuidado das suas coisas tem aí o componente de emocionalidade que distorce e inibe qualquer raciocínio mais lógico. Mário Barcelos, antes que ele fique bravo. Não fico bravo. Ficou bravo comigo, seu Mário? Não, então, ainda não, mas mais comigo, eu peço desculpa. Eu só fico chateado com o senhor, porque o senhor está solteiro até hoje. Eu vou progredir, seu Mário. Eu vou progredir, seu Mário. Progressão de pena. Mas o ator José de Abreu, que indiscutivelmente é um grande ator. Que nojo. É um grande ator, isso aí ninguém pode tirar dele. É um grande ator. Cometeu um ato digo até de vilania. Quando ele compara a Glória Pérez e o Guilherme de Pádua pela sua ideologia, pelo seu lado político. Ora, você comparar o assassino da minha filha, no caso da Glória Pérez, que é uma mulher fantástica, uma acriana fantástica, uma mulher de nível fantástico, emotiva. Eu conversei com ela diversas vezes, uma pessoa maravilhosa, só porque o Guilherme de Pádua fala bem do Bolsonaro e parece que a Glória Pérez também tem o mesmo tipo de ideologia. O Zé de Abreu, como se auto-intitulou presidente do Brasil, com aquelas brincadeiras todas, e é petista, ou PSOL, sei lá que partido ele é, né? Então tem um viés político totalmente diferenciado. Então ele colocou isso aí lá no Instagram dele, sei lá no que lá, no Face, e ela chamou ele simplesmente de canalha. É um tweet mesmo. Mas foi o mínimo que ela podia fazer. E aí ele pede desculpas. Não tem desculpa. Ora, como é que você vai comparar a mãe de uma moça com o assassino daquela moça? Da Daniela Pérez. E eu digo que eu acompanhei tudo, eu morava no Rio nessa época, eu vi o cadáver da moça, sabe, uma coisa mais horrorosa. Eu nunca tirei da minha cabeça aquela visão que eu tive naquela noite, no final do ano de 1992.
Olha quanto tempo faz isso, eu não tirei 27 anos atrás. Imagina. Impressionante tudo isso. Agora, o Zé de Abreu, de vez em quando, ele fala umas bobagens. Não, de vez em quando não. olha. Atualmente ele tem falado com muita frequência, mas com muita frequência. Será que e ele tem tá se caduco? tornado completamente desagradável. Ou tá bebendo muito. Tá bom? Sabe? Isso aí. Porque ele tem dito coisas assim que, sabe, Quem é que desumanas. Desumanas. É A uma Globo coisa continua desumana. pagando Claro, salário. ele é contratado. Tira o dinheiro, ele não vai ter mais Um como. dos grandes contratado atores, é. da Globo. Boa noite, ué. O cara aí do lado não foi pra Argentina? KKK. Seguinte, a delação do Cunha tem mais de 100 páginas e dá para lotar 3 ônibus de tanta gente envolvida. É o que diz o Luciano Fontes. E o Carlos Eduardo da Silva Pinto diz assim: o presidente de uma nação, quando eleito de forma democrática, é claro, é representante máximo de toda uma nação. Este ser humano representa a autoridade máxima do seu país e a ele estão subordinados do mais alto escalão das Forças Armadas até o funcionário de patente mais rasa. Não respeitar esse ser humano por questões ideológicas ou política partidária demonstra, no mínimo, o antipatriotismo e o desrespeito à democracia e à vontade soberana de uma nação. Nação que escolheu o projeto de valores e o princípio deste presidente. Ele colocou errado, não respeitar o cargo. Pois é, eu acho que é o Botou cargo. O ser humano é uma coisa, cargo É outra. Qual a importância do Tite não haver abraçado o presidente, diz a dona Denise de Bagé? Falta de respeito. Está certo que o presidente, ao comparecer ao estádio para assistir a final desse campeonato, em que o Brasil logrou vitória, tenha sido um ato social para agradar os apaixonados por futebol. Porém, se não houvesse comparecido, não vejo relevância, pois nosso país precisa priorizar outros assuntos, fatores e objetivos. Olha, dona Denise de Bagé, com respeito ao que a senhora escreveu, eu acho que a senhora misturou o samba. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas por falar em samba, né? A gente Tinha uma teve bebida uma com esse nome. perda enorme, né? O João Gilberto acabou falecendo, né? Nesse final de semana a gente lamenta, né? Porque o Marne mesmo trouxe algumas fotos aqui dele, do estado de saúde em que se encontrava, que não estava muito bem. É muito triste, né? Verdade. Muito triste perder esse nome referencial. Muitas pessoas, e eu digo assim, infelizmente, né, a obra dele foi uma das mais escutadas nos últimos dias, inclusive muitos jovens compartilhando, né, então eu falo que pelo menos está sendo lembrado e celebrado, né, na sua obra, infelizmente nos deixou. Eu me impressiono, Ana, em tudo que se ouviu, todas as homenagens justas, nem poderiam ser diferentes, né, foi com 60 anos atrás, ele ter se tornado uma figura mundial e um ápice, atingiu um ápice nos Estados Unidos com um violão e voz. Isso é uma coisa indescritível. Não se consegue. Sem voz, não canta nada. Não se consegue contar. E ele conseguiu balizar a sociedade americana, ele conseguiu levar a bossa nova para lá e eles começaram a compor bossa nova em inglês, que isso não existe há 60 anos atrás. Isso pessoal. Permeado por um mau humor do cão, né, Eu conheço, era o sujeito mais mal-humorado que eu já vi. Eu tenho um amigo que é mal-humorado. Nós temos também. um amigo Uma mal-humorado. curiosidade, Nós né, que ele temos, né? falava com as pessoas muito por telefone. Sim. Então ele convidava pessoas para, por exemplo, assim, vamos jantar, né? E ele tinha, já aconteceu de pessoas irem jantar, por exemplo, no apartamento dele, e ele tá no apartamento de cima e dizer, não, vamos continuar conversando no telefone e eu peço a refeição para nós. E aí tu janta ali. E eles continuavam. Ele tinha uma dificuldade com as pessoas, Ele era né? mal-humorado. Mas acho que isso parte também da questão da genialidade dele. Ele foi um gênio. Tem uma pergunta aqui no WhatsApp que não para Qual mais, é a da Carla? Beatriz. Aqui o Marco Laporta pergunta, e as mensagens do pavão misterioso? Quem Hein, que sabe do Gustavo, pavão nos ajuda. misterioso? O Pavão Misterioso é um site, uma espécie de anti-intercept, que surgiu 10 dias depois que apareceu o Intercept. O tal Pavão Misterioso utilizou a mesma técnica, né? A técnica de autobloqueio, rastreamento de IP randômico, e fizeram o seguinte, foram direto na fonte. Clonaram o telefone do Davi Miranda e o telefone do Greenwald. O casal. Aí do Leandro não sei o que é o outro sócio do Greenwald, que é o que cuida, que é o que edita, né, os textos do Intercept. E aí começaram a colocar as conversas deles, não apenas no Telegram, mas também no WhatsApp, começaram a colocar as conversas deles no ar. E são bem interessantes as conversas deles, né? Acho que a gente até tem algum tweet, Bem né? interessantes as conversas deles, e bem sim. reveladoras também, né? Mostram
como tudo foi pensado. Aparece um tal de PP aí, que eles chamam, que eles classificam de forma bem pejorativa, e que alguns dizem ser o Paulo Pimenta, mas não existe nenhuma prova. E não teve uma referência para o Freixo também? Tem duas referências. Referência ao Freixo. O Freixo também está... É que o Freixo se faria parte do trio, né? É o Freixo, o Greenwald e o Davi Miranda. E o Davi Miranda. É porque eles, na verdade, eles fazem a negociação do Jean Willis no Brasil, né? Envolvendo recursos, enfim. Então... agora, aquele PP ali é que não se sabe. Eles desconfiam que seja Paulo Pimenta, por quê? Primeiro, pela posição ideológica dele, e segundo, pelas iniciais. Mas não existe nenhuma prova que seja. Não pode dizer. Não existe nenhuma prova que seja o Paulo Pimenta. Mas está sendo colocado. Parece que a Polícia Federal vai investigar, inclusive, acho que vai chegar. porque já tem pedido Sim, lá para investigar. Porque ao contrário do que acontece no Intercept, esse pessoal desse site está disponibilizando a cópia, mas não quer se apresentar, porque é ilegal o que estão fazendo, né? Só que eles disseram o seguinte: nós vamos mandar os originais para que sejam periciados para a polícia, para provar que o deles é original. Ao contrário do Intercept, que até agora nada. Toda segunda-feira forte. Falando em nada, eu quero falar com a nossa telespectadora, a Patrícia. A Patrícia escreveu lá para o nosso serviço, o sistema de atendimento ao consumidor, nosso SAC, perguntando quem é que tinha cortado o meu cabelo. Quem cortou meu cabelo foi a semana passada, porque eu cortei diversas vezes, mas o último foi o Antônio Alves, que é do New Bordeaux. O telefone é 3386-2115, se tu quiseres marcar alguma hora, alguma coisa. Mas tudo que eu faço no cabelo e mão e coisa, tudo é no New Bordeaux. E ele é maravilhoso, uns queridos, tu né, gosta, Magda? né? Eu acho eles um fofos. São mesmo. Foi bom. Doutor Ruschel. Pois não, dona Magda? Tá bonito agora. Estava ajeitando meu cabelo aqui, porque às vezes, ao contrário de mim, que estou sempre composto, ele se decompõe. Então vamos à sua manchete. Então, teu cabelo não te pertence. Dona Magda... agora foi ruim essa, Roberto. Viu o que ela disse? Teu cabelo não te pertence. Voltamos à tese que tu usa uma peruca. Dona Magda, eu estou aqui no meio de uma fogueira de vaidades, e é o que traz a minha manchete, porque a minha manchete foi que Rodrigo Maia diz que eventual aprovação da votação da presidência, que se espera para essa semana, é mérito do Congresso e não do governo. O que está por trás de uma simples frase dessa? Depois eu vou explicar o contexto, mas o que está por trás? Nós já temos 3 candidatos à presidência do Brasil. Um declarado, que é o presidente que disse que não iria para a reeleição, mas agora, sentindo que ia esfriar o café dele, ele já anunciou que é candidato. Mas nós temos 2 não declarados. O governador de São Paulo, naturalmente, por ser governador de São Paulo, é sempre candidato. E o Rodrigo Maia, que está em campanha e está trabalhando e muito. E esta declaração é exatamente dentro daquilo que a gente está. Ele adjetivou muito sobre a aprovação. Ele disse que foi resultado de negociação, de trabalho em equipe, que o parlamento está unido, e elogiou o tempo todo o Congresso. Aí não perdeu a oportunidade de dar uma alfinetada no presidente. O que disse o Rodrigo Maia? Disse: olha, agora o presidente até está nos ajudando, está conversando, mas no início nos prejudicou muito, porque queria mudar o próprio projeto, queria nos influenciar aqui. Então deu uma alfinetada. E a terceira alfinetada que ele deu no presidente, ele disse assim: agora a aprovação vai ser, são 308 votos em 513, ele considera praticamente como obtida, serão em 2 votações, e que agora, então, o parlamento sai de ser o protagonista e devolve, então, ao governo, para que o governo, então, assuma o seu obrigatório protagonismo, como quem diz assim: agora vocês vão gerar o país porque o Congresso já fez o que tinha que fazer. Então, eu digo, essa é a primeira, quem consegue ler nas entrelinhas, quem consegue ver aonde quer chegar quando alguém está dizendo alguma coisa, é isso. Anotem aí: Rodrigo Maia, candidato, o governador de São Paulo, candidato, e o presidente, que é naturalmente sempre um candidato.
Chicão Tufani, que história é essa de locação de bolsas? É locação? Porto Alegre chegou primeiríssimo no mundo, é uma coisa que eu me orgulho muito disso, porque foi inspirado no ano de 2009, naquela série New York and the City, onde a atriz principal, ela estava sempre com uma bolsa diferente toda semana. Então, duas garotas... Não é Sex and the City? É Sex and the City, Sex and the City. Então, duas garotas da região do Moinhos de Vento tiveram a sacação, achei interessante isso, que a mulher... Ela quer ter bastante bolsa para variar a bolsa. Para não andar todo dia com a mesma bolsa. Lá, aquela mulher está sempre com a mesma bolsa, aquela mulher nada a ver com a mesma bolsa. Então, botaram bolsas nesse estilo Louis Vuitton, essas bolsas caríssimas, que saem no mínimo 10 mil reais, as pequenas, a alocar. E o gozado é o seguinte, dona Magda, que a alocação vai de 80 reais a 400 reais, mas não por um dia, por 4 dias, porque normalmente a mulher pega na sexta, fica sexta, sábado, domingo e segunda e devolve na terça. E daí ela na outra semana aluga outra bolsa. Tá. Então ela está sempre com uma bolsa Mas aí pode dizer diferente. uma coisa, Chicão? Já pensou, eu vou lá, aluguei uma bolsa, eu com a minha bolsa. Aí, na outra semana, a Roberta encontra com a Carla, ela diz, tu tá com a bolsa da Magda? Aí não dá, acho que moramos em Porto Alegre. Pode dar esse risco, mas acho que não é tanto assim, porque as pessoas não... além das variações de bolsa, as bolsas não são tão exclusivas assim. Uma coisa nessa atitude é que assim, a gente está percebendo que a nova geração é uma geração que tem muita facilidade em alugar coisas, a compartilhar. Então, essa cultura do compartilhamento não é muito da nossa geração. Que não quer o poder não é nem de ter isso. Nós gostamos de ter as coisas. A gente é uma geração que, enfim, crescemos querendo a casa própria, vamos supor. Organizamos a nossa vida pensando nisso. Essa geração não quer ter casa própria, não pensa muito nessas questões. Então, para eles, assim, olha, por que eu vou gastar em ter uma bolsa, um acervo? A gente já sabe que, às vezes, uma bolsa é a herda da tua avó. Tem bolsas ali que, sei lá, quando eu fiz 15 anos, a minha avó, entendeu? Vai lá tirar uma bolsa que era dela. É um luxo receber, às vezes, algo que tem uma história toda, né? Essa geração tá destituída desses valores. Então, acho que esse é um ponto. Segundo ponto, Magda, essas marcas de luxo, elas são muito parecidas em modelos. Então, não vai parecer que tu tá, por exemplo, que eu vou estar com a tua bolsa, porque vai parecer que nós duas... Não, tô brincando. Tomamos dinheiro, entendeu? E gastamos. E aí, toda semana a gente tá com uma bolsa diferente, caríssima. A Magda tá usando um óculos lá do Lau, que, em tese, é uma forma de ser diferenciado o óculos pintado. Sair da mesmice do acetato e do ferrinho. Eu só não concordo que seja uma questão dessa geração. Eu acredito que é uma questão de comportamento no mundo. Comportamento do mundo, exato, do mundo. E aí não interessa muito a geração, porque isso aí vai pegar, pode ter 70, 50, 40. No momento que a pessoa... Tem muitas pessoas que não têm acesso a uma Louis Vuitton. Aliás, a maior parte das pessoas não tem acesso. 15 mil uma bolsa Louis Vuitton. Exatamente, muito mais. 15 mil é uma carteira. Hoje eu vi bolsas de 9, de 12, 15 mil. Então, essas pessoas que não têm acesso, e até aquelas mesmo que têm acesso, que não querem gastar com mais uma Louis Vuitton dentro, vão realmente alugar, porque é isso aí. A locação de vestidos também. Antigamente a gente fazia muito vestido, tinha vestido dentro do armário para participar de 15 anos. Agora não, tem várias empresas que locam, inclusive fazem algum detalhe especial para aquela data, para aquela pessoa que está alugando o vestido. Então, acho que a locação e o compartilhamento é uma questão realmente da época, de inteligência. É um gesto de inteligência. E até para que as pessoas, para não ter tanto gasto, para não ter tanto consumo, para as pessoas conseguirem investir mais o seu dinheiro e para que também não vá tanta coisa fora no mundo, porque o que vai de coisa fora é um absurdo. Então, cada vez mais é o brechó, que tu compra um pouquinho mais barato, é o aluguel de alguma coisa, mas para mim é uma questão de comportamento. E, a gente percebe que é uma questão cultural que começa até pelos espaços físicos. Antigamente se morava em casas que tu podia ter o conforto de ter um espaço onde tu guardava os teus vestidos de festa, as coisas que eram da tua vida, né? Hoje em dia tu não tem quase espaço nem para os teus livros. Pode ver na profissão o coworking, que é o trabalho compartilhado, compartilhar uma sala. Para que a gente vai pagar o aluguel? O próprio aplicativo, cara, já é uma forma que as pessoas
estão se desprendendo de ter o objeto sem desfrutar. O que a Ana ia falar? Acho que só dentro dessa relação também eu tenho que inserir isso, porque já foi diversas vezes pauta entre as minhas amigas. Foi o ponto também de que hoje as redes sociais acabam influenciando na maneira de comprar, mas também na maneira de se expor. Então as meninas sempre falam, tu me empresta aquele vestido, não sei o quê. Mas por quê? Não, porque o que eu tenho eu já apareci em várias fotos no Instagram, eu preciso parecer que tô com um look novo. Daí a gente acaba se emprestando justamente também porque as redes sociais, elas criam esse registro. E tu estar sempre ali com aquela mesma roupa. Eu falo assim, eu não me importo tanto, mas eu tenho muitas amigas que discutem isso e até pensando na construção de feed, que hoje é muito comum, as meninas tendem a trocar bastante os looks. Agora, aí que tá, sabe? Por outro lado, assim, às vezes é o que justifica tu pagar mais caro por um objeto. Bom, tu vai ficar 50 anos com o mesmo casaco. Ok, vou ficar 50 anos, mas assim, tem o meu casaco, entendeu? Gurias, a afirmação só nós Eu só queria dar uma contribuição, Tá, e depois o Mário vai dar manchete dele. Pode falar, dá contribuição. Eu dei uma contribuição porque até falei isso para dona Ana antes de entrarmos no programa aqui. Um critério que eu adotei em relação a dar ou não dar uma roupa é quando eu me pergunto há quanto tempo eu não a uso. Essa resolve a tua questão. Eu adoro isso aqui, eu acho lindo, babá. E faz 3 anos que tu não bota aquela roupa. Aquela roupa está pronta para ser dada. Dona Magda, a minha manchete é rapidíssima. Porque não precisa, pode ser longuíssimo. Não, é que eu quero falar nos aniversariantes que também eu tenho pode emendar especial. tudo. O Aécio Neves deverá ser expulso do PSDB se ele não sair por conta própria. Então, não vai sair. Então ele vai ser expulso, vamos esperar mais alguns dias e tal, porque ninguém mais quer o Aécio Neves. Depois desse último problema aí, dos 2 milhões, daquela gravação que todo mundo ouviu, o Brasil ouviu com aquelas palavras, né? Maravilhosas que ele muito dignamente proferiu ao telefone conversando com Joesley Batista. Mas quero falar rapidamente dos aniversariantes. O grande autor de fábulas extraordinárias, Jean de La Fontaine. Quem é que nunca ouviu as fábulas? Por exemplo, O Lobo e o Cordeiro. É uma história tão fantástica, né? O lobo e o cordeiro vão tomar água. Ele fica na jusante, na correnteza, o cordeiro. Aí o lobo se irrita e olha para o cordeiro e diz: "O que é que você está sujando a minha água?" "Eu não posso estar sujando a sua água, senhor lobo, porque eu estou na sequência aqui." "Não, mas você está me irritando. Você comeu todo o capim que tinha aí." "Eu não posso ter comido o capim, porque nem dente eu tenho, eu sou ainda nenê." E ele vai dando uma série de explicações. Até o momento em que o lobo se irrita e come o cordeiro. Qual é a moral? Qual é a moral? O maior engole o menor. Quer dizer, é sempre essa história dos pobres que perdem. Essa é a fábula do Esopo, que significa o Jean de La Fontaine. Depois o Ferdinand von Zeppelin, né, que cria os primeiros dirigíveis que foram criados na Alemanha. Esse era um conde Zeppelin que dá impresso o seu nome a um dos dirigíveis, né, fantásticos daquela época, que era um método de viajar, inclusive nos Estados Unidos. Estiveram até em Porto Alegre. Procópio Ferreira, ator e diretor teatral brasileiro, que nasceu em 1889. Billy Eckstine, cantor americano que tinha uma voz rouquenha, era rouco, né, e uma voz diferenciada. O Orlando Orfei, empresário de circo, que morreu em 2015. Eu acho que não há quem não tenha, de nós aqui, que nunca foi uma sessão do Orlando Orfei. Eu já fui. O Orlando Orfei, falecido, um circo maravilhoso. Esse homem era um fantástico. Tempo que se fazia um bom circo. E quantos anos ele segurou esse circo? Ele era o apresentador todas as noites. Moraes Moreira, completando hoje 72 anos de idade. Angélica Huston, que fez a Mortiça, né? Lembra a Mortiça, né? E filha do grande John Huston e neta do Walter Huston, que ganhou o Oscar como ator num filme chamado Tesouro de Sierra Madre, dirigido com Humphrey Bogart, dirigido pelo próprio John Huston, que colocou o pai. E aí, depois que terminou o filme, ele ganha o Oscar. Ele disse: "Meu filho, quero te agradecer, que só você me colocaria num filme que eu pudesse ganhar um Oscar", né? É fantástico isso, essa história eu acho fantástica. Kevin Bacon, ator americano, completando hoje 61 anos de idade, né? A Daniela Saraíba, modelo brasileiro, muito bonita, completando é mais bonita que na minha vida. E são esses, então, os aniversariantes de hoje. Opa. Quantos anos fez a Daniela Saraíba? 35.
Mas o Martin falou nos dirigíveis, eu lembrei que a gente tem uma matéria para mostrar para vocês, que é da ministra Damares Alves. Que ela fez? Não, ela foi bem dessa vez. Ela foi visitar Ela tá mandando bem nas últimas aeronaves abandonadas da essa é FUNAI. demais. Essa é demais. Essa aí não dá para aguentar. Não dá para aguentar. Não, olha o que botaram de dinheiro fora e diziam que queriam ajudar os índios, pois a gente está devendo um dinheirão pela locação. Bom, as aeronaves foram furtaram o motor e um monte de coisa. Não vale nada hoje em dia. Se a gente tiver o vídeo pra mostrar. E o pagamento para ficar no hangar? Exatamente. 3 milhões de reais. 3 milhões. Que vergonha isso, né? Olha ali, ó. É isso? O presidente da FUNAI tem que ser aprovado. Isso aqui, ó, é um descaso que deixaram para a FUNAI e o retrato da vergonha que era a FUNAI no passado. Vou ter que pagar de aluguel aqui, ó, milhões. E a aeronave está avaliada em R$1.000 agora no leilão. Absurdo, absurdo. Uma aeronave dessa com capacidade de 12 pessoas, abandonada aqui desde 2013 pela FUNAI. Uma aeronave que estava sendo destinada à saúde indígena. Quantos índios morreram picados de cobra porque não tinha uma aeronave dessa próximo da aldeia para levá-lo ao hospital? E agora estamos verificando em loco o descaso que foi feito com o patrimônio público. Resta-nos agora é apurar responsabilidades e imputar essas responsabilidades para as pessoas que deixaram isso acontecer. A CESAI, a Secretaria Nacional da Saúde Indígena, gasta milhões por ano de frete de aeronaves, sendo que nós temos aeronaves paradas da FUNAI. Então, o que mostra, as instituições no Brasil não se falavam e, além de não se falar, não havia nenhuma preocupação com o índio no Brasil. Então, os aviões servem para transportar médicos, enfermeiros, agentes de saneamento, né? O pessoal da área de endemias e também para levar carga, levar vacina, né? Levar um material para assistência, medicação, e esse custo é muito elevado. Quando você olha para uma aeronave dessa e vê que o dano ao erário, você percebe que existem um pagamento de milhões. Você vai para um somatório, você vê que realmente é um descaso, pessoas lucram com isso e nós vamos atrás de todos eles. Tá lá, tem crédito, ó. Pois é, essa é a situação. Quer dizer, a gente assistindo aqui junto com vocês é de chorar, de ver assim, o desperdício, o nosso dinheiro indo pelo ralo e as pessoas que mais precisam não tendo o atendimento devido. Certamente as empresas que locam aeronaves, que locam os hangares, têm propina, dão propina para um político amigo, coisa e tal. Isso é corrupção, isso vem desde o tempo do Sarney. Lembra da rodovia que ligava nada a coisa, né? A ferrovia, coisa alguma, Norte-Sul, que ligava nada a coisa nenhuma. Até hoje, tá lá milhões jogados no meio do mato lá. E não tem um processo contra o Sarney. Pois é. Mas a data que deu ali foi 2013. Sim. Não, é desde 2012, 2000. Isso, quantas outras coisas. Isso aí é só a ponta do iceberg. Aquela transposição de São Francisco lá também, que lá uma vigarice gigantesca. Até a novela virou, te lembra? Não, a gente não tem que fazer. Tá assim, ó, o Brasil tá assim, cada enxadada uma minhoca. Eu acho que é uma cobra. Cada enxadada minhoca. Você mete a enxada ali e sai sacanagem de baixo. É impressionante o que transformaram o país nos últimos 20 anos. Posso dar uma boa notícia, dona Magda? Sim, pode. O mesmo foi adiantado da hora, boa notícia sempre é bem-vinda. Sim. Foi liberado o segundo lote do imposto de renda. Então teremos o pagamento no dia 15. A quantia que injeta no mercado é 5 bilhões dividido entre 3.164.000 pessoas. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Quem quiser consultar se está no lote, pelo telefone 146 ou o tradicional da Fazenda, receita.fazenda.gov.br, ver se seu nome está ali. Dia 15, acredita automaticamente na conta que anunciou no imposto de renda quando fez a sua declaração. Pois não, seu Marco. Não, eu tenho uma notícia importante sobre o sítio de Atibaia, o famoso sítio de Atibaia, da condenação do Lula, que agora apareceu o CPF do autor. O que acontece? O engenheiro, arquiteto, engenheiro pessoal lá, recebia o dinheiro vivo. O engenheiro recebia o dinheiro vivo, ia na loja lá comprar todo o material. Só que na hora de emitir a nota, tinha que emitir uma nota, né, para sair o material para circular. E aí tinha que dar o CPF dele. Apareceu.
Aparece até aqui o nome dele, todo o material de construção. O senhor, arquiteto da obra, Higenes Irigaray, forneceu seus dados pessoais para o cadastro da loja e ele vai ter que contar quem é que deu o dinheiro para ele. Tá aqui. Revista Verde. Tá vendendo um exemplar na banca do meu amigo. Olha aqui, tivemos alguns problemas aqui, ó. Não vende mais. Vitorino hoje de italiano. Boa noite, prezada bancada. Hoje Vitorino resolveu interpretar um italiano, pois ao observá-lo com esse adereço na cabeça, enxergo um perfeito italiano. KKK Denise de Bagé. Eu acho que eu errei o país, então, que a intenção era um francês. Olha aqui, ó. A dona Karen já nos deu um xixi. O Vitorino machista fica aí só com piadinhas machistas e as mulheres da bancada não se defendem, fazem cara de paisagem. O que eu fiz Sobrou agora? pra todo mundo. Não, deve ter sido mais cedo. Eu elogiei, ele falou já com a sei. Megan que ele não deu crédito porque ela foi uma das melhores pode ser. Que eu disse você que ela nem era presta bonita. atenção no futebol, mas eu falo assim, quando você vai num jogo de rugby, você paga pra ver rugby, você não paga pra ver não paga pra ver NBA, não paga pra ver NFL, você acaba vendo o esporte. Só que quando a gente tem comentários tipo assim, nem vi porque isso, porque aquilo, porque é beleza, porque deixa de ser feio, acho que isso não compete, acho que tem que ir pra ver o futebol e a Megan é uma das melhores jogadoras. Tu não deu uma olhadinha lá no goleiro lá do Brasil? Não, porque o Alisson. Não acho, ele não tinha. Não, eu não fui no jogo do Brasil, então Ela não não olhei. foi, ela não foi. Bom, não, tô dizendo, nem ele foi no jogo, pela televisão. Eu assisti pela TV, no final, e achei a centroavante americana Megan uma gata. Olha aqui, ó. Embora se queira ver mulher, vá no canal Playboy, que vê coisa muito melhor. Muito mimimi. Para. Pois falando em mimimi, o Eugênio É que Carlos... esse pensamento contribui, de certa forma, para todos esses problemas que nós temos de reconhecimento. Mas é só uma opinião divergente, Vitorino. Respeita um pouquinho, Vitorino. Não contribui nada. Isso é uma brincadeira, porque eu achei ela bonita. Mas brincadeira pra ti, um desrespeito para os atletas que tem que enfrentar esse preconceito. Eu desrespeito, eu chamo a mulher bonita. Todo mundo se abraça. Desrespeito seria se eu dissesse que ela é feia, que ela é um canhão. Fica com jacaré. Não, porque tu tá só avaliando a beleza, eu achei pela ela questão do bonita. esporte. Eu achei ela bonita. Qual é o problema que tem? Tem jogador de Porque vôlei tu desmereceu bonita? o trabalho que ela estava realizando e não tu desmereci. exaltou só a beleza dela. Não desmereci, eu falei da beleza dela. Eu falei que ela é bonita. Agora, hoje em dia... Agora foi um pouco de exagero. Opiniões diferentes sobre as mulheres e divergentes. Mas de repente estamos tu divergindo da mesma E eu é só beleza, não meu talento. Tu viu o cabelo em ovo. Porque hoje em dia... Bom, se vocês acham, é a opinião de vocês e a respeito. Eu sei que são as mulheres que sofrem o tal do preconceito e tal, e que não conseguem chegar no valor do salário dos homens e tudo mais, e precisam vencer. Mas quantas mulheres não compartilham também pelo WhatsApp a foto do goleiro, o Alisson, é o gato da seleção. O Chicão é muito Quando vem explorado. Copa do Mundo, aparecem os mais lindos, os italianos e não sei o quê, não sei o quê. As mulheres falam sobre isso também, só que daí não é visto como preconceituoso. Não tá interessada no futebol, tá interessada nos homens. Não, eu acho que a beleza tá aí também. É uma coisa muito para boa. ser apreciada, entendeu? Tanto de um lado, só para divergir mais uma vez, não é o que eu tenho, por isso, né, questão, eu até tenho uma análise mais técnica, trabalho na Rádio Grenal, então pra mim fica até difícil, às vezes, quando me perguntam, eu fico, eu só consigo analisar o futebol do cara, desculpa, não é o olhar, tenho, né? não tenho essa percepção. Olha aqui, ó. Piadinha mau caráter. Para não prestigiar o Bolsonaro, a esquerda torceu ontem contra o Brasil. Especialmente o Jean Willis, que no segundo tempo torceu pro Peru crescer, viu, Chicão? Parou! Já chinelhou. Olha aqui, ó. Prestem atenção. Ruschel e Carla ovacionando subempregos gerados pela rede McDonald's. Gostaria de saber se colocariam um filho jovem deles a trabalhar nesta verdadeira exploração. Carlos Alberto de Oliveira Martins. Bem melhor estar traficando lá no morro e estar recebendo o dinheirinho lá do traficante do que estar trabalhando no McDonald's. Dona Magda, a coisa é muito mais séria o que ele está fazendo. Ele está fazendo né? uma afirmativa que a mim constrange, porque é uma empresa que assina a carteira de trabalho, respeita a legislação trabalhista, oferece emprego, e eu saudei porque são 3 turnos, são 24 horas. Agora, se tem empregos mais leves e tem empregos melhores, deve haver. Eu quero te dizer que eu comecei a trabalhar com 13 anos e não tinha a atividade que eu tenho hoje, né? Então a gente vai trabalhando, se qualificando, mas é um trabalho digno como outro qualquer. E a gente vai indo embora do nosso trabalho digno. Voltaremos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Estejam conosco. Por enquanto, bons sonhos. Até lá.